Então fala você ligado aqui no canal, eu sou o Eduardo Ferrari, trago notícias importantes do Vasco. Antes eu peço a tua inscrição, aqui embaixo tem um botão vermelho escrito inscreva-se para você que ainda não é inscrito aqui no canal. Deixa essa moral aí, reforça a tua inscrição, reforça também o teu like, habilite o sino de notificações para todos os vídeos, copia o link do vídeo aqui, compartilha em grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook e diz para todo mundo que tem vídeo novo aqui no canal. Lembrando que é sempre muito importante e também de graça a tua inscrição e, é claro, a sua participação aqui no canal Vasco Connection. Valeu? Gente, hoje tem jogo, hoje tem decisão, com transmissão aqui do canal. Vasco Independiente Del Valle. O Vasco que no primeiro jogo perdeu, né, por 4-0, vexame total. Hoje o Vasco precisa reverter esse resultado negativo, né? Lá o Vasco tomou uma sapecada, 4-0, os caras sobraram em campo no jogo de ida, né? Enfim, o Vasco precisa fazer 4 gols para levar para os pênaltis, né? E 5 para avançar, para passar para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Você vai perguntar, Eduardo, você acredita no Vasco? Eu acredito sempre no Vasco, eu sempre vou acreditar na instituição Clube de Regatas Vasco da Gama, que é o legítimo clube do povo, que é o time da virada e tudo mais. Mas, usando aqui da sinceridade com vocês, sabemos da dificuldade. Não é um adversário qualquer. Foi um adversário, o Del Valle é um adversário que veio da Libertadores, foi eliminado da Libertadores, e o Vasco deu mole demais lá, perdeu por 4-0. Então, assim, o Vasco vai ter que fazer das tripa coração para reverter esse resultado hoje. Essa é que é a grande realidade. Hoje eu acordo conversando com vocês aqui, apesar de acreditar na instituição, mas com aquela certeza, pô, gente, desculpa, mas é muito difícil. O Vasco hoje está eliminado da Copa Sul-Americana, porque ninguém aguenta mais tantos vexames, aí fizemos protestos, cobramos reforços, atitudes dos jogadores. Já entro falando do jogo assim, porque voltar para uma competição internacional, pô, beleza, depois de muitos anos, o Vasco voltou a disputar uma competição internacional, 2025, e ser eliminado desse jeito, dessa maneira, sabe, esse vexame histórico, né? O Vasco, gente, só para passar alguns números para vocês aqui, já goleou adversários estrangeiros por 4 ou mais gols de diferenças por 52 vezes na sua história, sabe? 9 delas em competições internacionais. Então, se você for pela história, você vai acreditar no Vasco. Você vai, não, dá para virar, dá para acreditar. Mas, eu usando da sinceridade aqui, confesso para vocês, eu acho muito difícil, eu acho muito complicado. Eu acho que o Vasco, depois do jogo de hoje, sabe, tem que fazer, claro, honrar a camisa do Vasco, fazer o máximo possível em campo, para não passar outro vexame, né? E depois pensar na Copa do Brasil, pensar no Campeonato Brasileiro. Final de semana tá aí, tem jogo importante, então é viver um dia após o outro, tá certo? Então, eu vou passar para vocês aqui a provável escalação do Vasco. O técnico Fernando Diniz deve fazer algumas alterações no time principal, na equipe titular, tá? Eu acho que um jogador que não está entregando nada, e aqui vai só o meu comentário, tá? Isso não é ataque pessoal, tô falando do atleta, apesar de acreditar, pô, eu sempre acreditei que João Vitor, tô falando do João Vitor, era um bom jogador, mas tá entregando a paçoca todo jogo, tem dado mole, não tá jogando nada. Enfim, o Vasco precisa de um outro zagueiro. E já eu falo aqui do Balbuena, né, que mais uma canelada do Vasco, negocia e vai para o Grêmio. Né, pelas últimas informações, o Grêmio também tem interesse e já fez uma proposta para o Balbuena. E o Vasco está comendo mosca no mercado, sendo que a zaga do Vasco é ruim. A zaga do Vasco é uma peneira. Né? Então, assim, eu acho que o Vasco mais uma vez... Eu estou falando isso, gente. Essa questão envolvendo o Balbuena, por quê? O Balbuena está sem clube. E o Vasco não conseguiu a contratação. É complicado demais. João Vitor entregando a paçoca. Eu tenho que respirar fundo para não ficar revoltado nos vídeos, tá? Falando aqui, só para terminar o assunto, jogo, Vasco e Del Valle hoje, repetindo aqui, 9h30 da noite, com transmissão aqui no canal. Você que gosta do canal, que vai acompanhar o jogo aqui no canal, o pré-jogo,
reforça aqui embaixo a tua inscrição, reforça aqui embaixo o seu like e habilite o sino de notificações na opção todos. Dê essa moral aí. Aqui, gente, provável Vasco para o jogo dessa noite. Léo Jardim no gol, Paulo Henrique na lateral direita, João Vitor na zaga, Lucas Freitas, tá, que sentiu, Lucas Freitas está jogando bem, mas tem uma lesão aí, sentiu, é dúvida para o jogo. Aí Hugo Moura treinou na posição, ou Luiz Gustavo. Lateral esquerdo, Vitor Luiz. Meio campo com Tietê, Jair, Garré ou David. David foi bem, mas o Garré é um jogador da posição, jogando na posição. Eu prefiro um jogador da posição. Colocou o David, mas o David é um atacante. O Vasco joga com volante e atacante. Quando você coloca o Garré no meio campo, você distribui mais o jogo. Porque o cara sabe jogar, é bom jogador. Acho que o Fernando Diniz poderia utilizar mais o Garré, sabe, no time titular. Porque o David é jogador de ataque, jogador de força física. Não tem criatividade. O Vasco jogou contra o Grêmio sem um meia de criação. E o Garré, quando entrou bem. Então, eu iria com o Garré no meio campo. Até porque ele tem Nuno Moreira ponta, né, na ponta esquerda, Ryan na ponta direita e o Verratti no ataque. Esse é o provável Vasco. Então eu iria o Verratti no ataque, eu iria com o Garré de meio campo. Ou Guilherme Estrela. Esquecido o Guilherme Estrela. Tem treinado bem, está pronto para jogar. Então eu não entendo o Guilherme Estrela totalmente barrado do time titular. Porque acho bom jogador, porque acompanho base e eu acho que a base do Vasco pode funcionar muito bem. A galera ontem perguntando sobre o novo reforço do Vasco, o Thiago Mendes, ainda não pode jogar, tá, gente? Ainda não vai para o jogo, passa por um recondicionamento físico e dificilmente não vai estar à disposição para o jogo de hoje, tá? Ele vai, de repente, para o jogo no final de semana, Campeonato Brasileiro e tudo mais. Então, o Vasco está realmente tentando algumas situações, então tem que recuperar o jogador primeiro, questão física, e depois da equiparação física junto com o elenco do Vasco, você coloca o Thiago Mendes para jogar, que é um grande jogador, tenho certeza que vai ajudar bastante, principalmente ali no meio campo. O Vasco está sem Felipe Coutinho, o Vasco precisa encontrar uma solução rápida, né, para o meio campo. Vamos falar sobre reforços agora, porque o Vasco realmente está no mercado da bola, procurando. O Vasco até o momento, na janela, só anunciou um reforço, né? Falei sobre ele agora, né? O Thiago Mendes. E ontem saiu na imprensa chilena que o Vasco ainda não fez proposta formal pelo zagueiro Alan Saldívia, tá? A imprensa chilena falando sobre esse assunto também. É um zagueiro aí que custaria ao Vasco cerca de 3 milhões de dólares, não é um zagueiro barato. O Vasco precisa de um novo zagueiro, o Vasco precisa... Por isso que eu entro na história envolvendo o Balbuena. Porque o Vasco é um clube combalido financeiramente falando, né? Teria que investir aqui. É bom zagueiro, o Alan Saldívia, né? Chileno, é bom de bola, mas de seleção, mas é caro. E também teria a questão da adaptação. Não há uma certeza, vai chegar no futebol brasileiro, vai dar certo. Eu acho que é um pouco mais arriscado. Para um clube combalido financeiramente falando, eu acho que é. De repente você vai no Balbuena, paga um salário maior, mas é um zagueiro que já conhece futebol brasileiro, que experiente, um zagueiro bom de bola, que vai ajudar, né? Essa é que é a grande verdade, né? Mas vamos aguardar a cena dos próximos capítulos. Sobre o jogo de hoje, uma situação aqui, tem um reforço surpresa no time do Vasco hoje, tá? O Leandrinho, né? Lateral / ponta esquerda, foi relacionado, né? Está à disposição para o jogo, tá? Para o jogo de hoje. O Vasco deve começar com o Vitor Luiz na lateral esquerda, mas tem também a opção Leandrinho. Leandrinho é muito bom jogador, muito bom jogador. Mais uma joia da nossa base, né? Retornando aí para o time do Vasco. Bom, e é aquela história. O Vasco, mudando o assunto mais uma vez, o Vasco tenta, conversa, mas não consegue contratar. Essa é que é a grande verdade. Temos que admitir isso aqui. O Vasco está tomando uma pernada do Santos, né? Porque se o Vasco tentou a contratação do Gustavo Cabalheiro, o atacante, então a informação para a torcida santista aí. O Cabalheiro acertou com o Santos e o Santos já anunciou o jogador. É isso que eu falo. Acaba passando vexame no mundo do futebol também. Porque vai lá, tenta o jogador. O Santos, um clube combalido financeiramente também, consegue a contratação do atleta. Gente, é revoltante, desculpa, mas é revoltante. Agora o Grêmio quase, né, fez proposta já pelo Balbuena, que deve acertar com o Grêmio. Pernada do Grêmio também.
Então o Vasco tenta a contratação de alguns jogadores e não consegue. E isso é grave. Porque eu estou falando de equipes aqui, financeiramente falando, Eduardo, mas aí o Vasco está com o transfer ban, tá beleza, o transfer ban vai cair quarta-feira, hoje ainda. O Vasco entrou com recurso na FIFA, espera uma resposta da FIFA, deve ser uma resposta positiva, o departamento jurídico do Vasco é bom, é forte. E o Vasco tem boa intenção, está pagando. Eduardo, paga algumas parcelas atrasadas, é normal no mundo do futebol para todo mundo. Quantos transfer bans, Corinthians, Internacional recentemente, né, também sofreram. Então, assim, eu acho que o Vasco precisa se organizar, sabe, para contratar de verdade. Não é historinha, é contratar. Estou contratando, estou anunciando, tá? Essa aqui é a resposta que eu posso passar para o torcedor. Ou a melhor resposta, sabe? Essa historinha de que, eu estou prestando atenção no CT, isso é tudo muito, repetindo aqui, isso tudo é muito lindo, tudo muito legal, tudo muito bacana, reforma de São Januário, não sei o quê. Gente, mas o torcedor, ele quer um time forte, campeão. Ele quer um time decente em campo. Ele quer um time que, exemplo, hoje contra o Del Valle, possa fazer 4, 5 gols e virar, né? E mostrar por que o Vasco é chamado de time da virada. Essa é que é a grande realidade. Tá? Então, hoje é aguardar o que de fato vai acontecer com relação a essa questão envolvendo Vasco e Independente Del Valle. Voltando aqui, só para finalizar o assunto, o zagueiro Balbuena recebeu a proposta firme do Grêmio e o Santos já anunciou o atacante Gustavo Cavalheiro. Então, 2 jogadores que o Vasco não vai mais contratar, tá certo? E para finalizar o vídeo, gente, hoje tem live, tá? Tem uma live, uma super live pré-jogo aqui, fica atento aí no horário da live, para que você possa estar participando da nossa live aqui no canal Vasco Connection. Gente, deixa eu passar para vocês aqui a nova parceira do Vasco, do canal Vasco Connection, perdão, que é o Grupo HP, do grande vascaíno Henrique. Tá? O Henrique é um grande vascaíno, um grande amigo. Então, o Grupo HP, você que... Pô, Eduardo, para que serve o Grupo HP? Aonde que entra o Grupo HP na minha vida, na minha história? Bom, gente, todo mundo aqui tem conta de luz para pagar em casa, certo? Então, você na sua casa tem uma conta de luz, né? Tem um consumo de luz, e é de graça, tá? Deixando bem claro aqui que a sua inscrição no Grupo HP, é de graça. Você vai entrar em contato com o Henrique, o cupom promocional para esse desconto, e é um desconto para sempre na sua conta de luz. É 30%, é 20%, às vezes a pessoa paga 400, 300, 200 de conta de luz aí e tem um super desconto, vai receber um super desconto do Grupo HP do nosso amigo Henrique. E como é que eu faço, Eduardo, para conseguir esse desconto? Você vai entrar em contato com o Henrique, repetindo aqui, um grande vascaíno, tá? O Henrique é um grande ser humano, e vai entrar em contato através desses números. O DDD é 21 e o telefone é 99871 2060. Passando aqui na tela para você. Ou DDD 22 99753 6888. Entra em contato com o Henrique, fala com o Henrique, que você está indo através do canal Vasco Connection aqui do Ferrari. Tá? Fala assim, Eduardo Ferrari falou para eu entrar em contato com o senhor, que o senhor teria aí um super desconto na minha conta de luz e tudo mais, e é de graça, totalmente de graça, gente, de graça. Vai lá e podem deixar aqui nos comentários. Deixa aqui nos comentários, alguém já procurou aqui, que assiste os vídeos diariamente aqui, o seu Henrique? Vamos comentar aqui, né? Um desconto é sempre bem-vindo, ainda mais a situação que o Brasil vem vivendo aí, né? Então é isso, galera, daqui a pouco eu volto com essas e outras do nosso Gigante da Colina. Mais uma vez eu peço a sua inscrição aqui embaixo, mais uma vez eu peço para que você compartilhe. Hoje vamos bater a marca de 137 mil vascaínos aqui, valeu? Você que acredita na vitória do Vasco hoje, deixa o like aqui embaixo e confirma a tua inscrição, beleza? Mas é isso, daqui a pouco tem live, hein? Fica atento que daqui a pouco tem live ao vivo, vamos falar muito desse jogo, Vasco e Del Valle, vamos falar muito sobre reforços e quem sabe receber um convidado especial hoje aqui no canal Vasco Connection, valeu? Mas é isso, Eduardo Ferrari aqui do Rio de Janeiro, um beijo no coração de todos vocês, saudações vascaínas.